Olá, me chamo Monique Pivatelli, esse é mais um vídeo de mulheres excepcionais e dessa vez ninguém mais, ninguém menos que Malu Perini. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Foi esse despertar? Foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. É engraçado que toda vez que alguém me confronta com essa realidade, né? Nossa, você fala o que você pensa, você é muito autêntica, você tem uma verdade, traz isso para as pessoas de forma muito natural. Eu fico pensando, nossa, é verdade. Que loucura! Eu mesmo não tenho tanta noção disso. E eu acho que eu vim na adolescência muito assim. E a gente vai sendo tolhido na adolescência, porque na adolescência você tem uma autenticidade, querendo ou não, algumas pessoas não, mas eu tinha. E eu fui tolhida. E eu acho que é porque vem com muita também ferocidade, né? Você vem com aquele âmbito do jovem que faz acontecer e quer combater, né? Eu acho que o jovem tem muito do combate em si. E eu acho que por isso eu fui tão tolhida pela sociedade no geral. Ai, não fala desse jeito, isso é feio. Ai, você precisa prestar atenção nas coisas que você fala, nem tudo pode ser falado. E eu concordo completamente, né? Porque nem tudo pode ser falado de fato. Mas eu passei por essa fase de me tolir bastante. E aí, no início da minha vida adulta, eu era já mais retraída, porque eu tinha um pouco de medo de ser quem eu era, de expor. Também porque era, eu acho que um pouco de insegurança quando você é jovem ou quando você começa a viver no mundo adulto, você fala, putz, tem um monte de coisa aqui que pode me ferrar muito, muito forte, né? Então, vamos com calma. E eu fui assim, acho que dos meus 20 até os 26. E a partir dali, depois de ver que eu tinha que fazer acontecer, eu comecei a falar, não, mas peraí, tem uma outra verdade, como que eu posso usar isso a meu favor? E aí eu fui explorando também as coisas que eu era boa e colocando isso pra fora. E eu acho que foi também, eu até comentei isso na nossa live, né? Acho que o grande turning point pra mim foram dois, na verdade. Foi o negócio de descobrir a dislexia. Ai, eu quero entrar nesse assunto, é muito importante. Foi depois que eu descobri a dislexia que eu percebi que eu não era burra, né? Eu até falei isso pra você. Porque a dislexia, pra quem não conhece, é um problema de aprendizado. Então, quando você... É mais comum em homens do que em mulheres, só que tem gente que passa é da família, entendeu? É hereditário, exatamente. E o meu pai é disléxico, ele não sabia, ele descobriu depois. Quem descobriu agora. antes? Eu descobri. Você eu descobri descobriu com antes. 28, ou seja, meu pai tinha 50 e poucos. Uau. E aí eu descobri, aí um belo dia eu ainda falei, pai, você tem dislexia também. Aí ele nunca foi atrás, mas é quase certeza. E aí eu fui no médico e tal, fui ter o diagnóstico completo, mas não foi uma coisa que eu descobri no início da vida. Então, eu desenvolvi N outras características para poder suprir isso. E isso acontece com todo mundo, na real. As pessoas que são mais bonitas, elas acabam usando a beleza. E aí, outras coisas elas desenvolvem menos, né? O cara que talvez é mais feio, a mulher, né? A pessoa que não tem, assim, uma beleza muito clara, a pessoa talvez fique mais engraçada, mais espontânea, né? Faça as piadas. E aí, a gente vai contornando e colocando outras habilidades para poder preencher e a gente se desenvolver na vida como um todo. E aí eu acho que foi um pouco disso, assim, eu desenvolvi muitas características que vieram a meu favor, e quando eu descobri a dislexia, eu já tinha tudo isso desenvolvido e eu não precisei dessa muleta, que seria, eu tenho esse problema e por isso eu não leio bem, ou sei lá, erro umas palavras e tal. Então isso não foi um problema, mas foi uma forma que eu encontrei quando eu descobri, de pensar, putz, eu tenho isso daqui, era por isso que eu era mais insegura em algumas coisas. E agora eu não preciso ser tão insegura assim, porque é da minha natureza e tá tudo bem, vamos seguir com o que a gente tem. Mas é interessante esse ponto é da minha natureza, mas não é minha totalidade. Uhum. Porque eu entendo que às vezes a gente descobre alguma característica, e isso eu falo até, tem muitas mães que me acompanham. Às vezes você vai descobrir uma característica do seu filho, da sua filha, não é a totalidade dele, não é a sua também. Uhum. Então, a gente entender de que forma essa parte sua
pode te ajudar a abrir o olhar para outras partes e não se tornar uma condição. Você não vai se colocar naquela caixa e se limitar. Mas eu vejo que é muito uma questão de atitude. Você escolheu olhar para essa questão e não se limitar. Sim. Então, eu acho que essa sagacidade da gente... Tem uma pergunta que eu gosto muito de lembrar, né, para quem me acompanha. Diante de uma descoberta, diante de uma situação, como eu me adapto, né? Como eu me adapto. Então, como eu me adapto a essa característica, como eu me adapto a esse ambiente, como eu me adapto às minhas limitações, porque daí você consegue, por um lado ou pelo outro, não se apoiar nas suas vantagens ou desvantagens, né? E aí você vai criando esse caminho evolutivo e entendendo que você não enxerga aquilo como tudo.